Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Hebreus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Nós vimos ontem que o escritor aos Hebreus encoraja os irmãos a avançarem no ensino da justiça, ou seja, avançarem em maturidade. Nós vimos ontem ali nos versículos 12, 13 e 14 que aqueles que se alimentam de leite ainda são criança e não têm experiência no ensino da justiça, mas aqueles que têm experiência, que são exercitados no ensino da justiça, são pessoas que são maduras e são aptas para discernirem tanto o bem quanto o mal. E aqui no capítulo 6, o escritor aos Hebreus inicia novamente falando sobre a necessidade de avançarmos para a maturidade. Ele escreve assim, eu quero ler os versículos 1 e 2 com os irmãos, que está escrito assim: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, ele diz assim, olha, nós precisamos deixar os ensinos elementares a respeito de Cristo e precisamos avançar para a maturidade. Não vamos lançar novamente o fundamento de arrependimento, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, porque isso são ensinos elementares, ou seja, básicos a respeito de Cristo Jesus. E nós precisamos o quê? Avançar para a maturidade. E é interessante nós lermos o capítulo 5, o capítulo 6 numa continuidade, nós conseguimos perceber o quanto é importante nós crescermos, como eu mencionei ontem com os irmãos, crescermos no conhecimento da justiça de Deus, no ensino da justiça de Deus. Porque é nesse ensino que nós nos tornamos pessoas maduras. Por quê? Porque a justiça, o ensino da justiça de Deus nos mostra o quanto nós fomos regenerados e unidos a Deus. E o quanto nós podemos viver por meio de Cristo Jesus. E aí, quando nós entendemos isso, não tem como nós retrocedermos. Alguém que entendeu o ensino da justiça, alguém que de fato se tornou um participante de Deus, um participante do Espírito Santo, e ele caiu, ele nem tem como voltar. É o que fala ali nos versículos 4, 5, 6. Isso está falando da apostasia. Por quê? Porque alguém que é maduro na fé, alguém que entendeu a vida cristã, a vida do novo nascimento, que é vivida por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Alguém que viveu tudo isso e caiu, a palavra fala ali que é impossível essa pessoa voltar, porque é como se ela estivesse crucificando Cristo novamente. Eu creio que aqui está falando exatamente sobre apostasia. Alguém que abandonou, apostatou da fé. Viveu, como diz ali, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo e depois caiu, ou seja, abandonou a fé. Decidiu que não é isso mais que ele crê. Não tem como ser reconduzido. Aqui nós precisamos fazer a diferenciação. Nós temos muito esse conceito de a pessoa está desviada. É diferente, amados. A apostasia é algo muito sério, né? E a Bíblia fala, principalmente nos últimos tempos, que muitos apostatarão da fé. E é exatamente isso daqui. Alguém que se tornou participante, como está escrito ali no versículo 4 e 5, e de repente caiu, ou seja, abandonou a fé. Não é caiu numa prática pecaminosa, digamos assim. Porque muitos crentes na sua caminhada caem em algum pecado, se arrependem, volta. É caiu, amados, de não crer. É caiu de apostatar da fé. Não é simplesmente cair num pecado. É
claro que quando caímos no pecado precisamos nos arrepender, mas aqui está falando sobre alguém que apostatou da fé. Essa pessoa não tem como ela ser reconduzida, porque ela simplesmente abandonou a fé. Então aqui está falando sobre a apostasia. E aí o escritor aos Hebreus fala aqui no versículo 9, que mesmo falando dessa forma, ou seja, é como se ele estivesse dizendo, né, estou sendo duro, enfatizando algumas coisas com vocês, mas mesmo falando dessa forma, nós estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Aí vai dizer ali, nós queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Ou seja, é como se o escritor aos Hebreus estivesse dizendo assim, ó, nós cremos que em relação a vocês não caíram, vocês não estão apostatando da fé, vocês estão amadurecendo e vocês vão permanecer. O intuito é que vocês não se tornem negligentes, mas que vocês imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Amados, essa é uma palavra para nós também. Eu acho interessante nós percebermos aqui os princípios de como Deus atua. Olha só, a palavra fala aqui no versículo 12 que nós não devemos ser negligentes em relação à nossa fé em Cristo Jesus, mas que devemos imitar aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Fé e paciência, em outra versão, diz fé e perseverança. Fé e perseverança caminham juntos. Eu sempre falo que a fé é uma fé contínua. A fé em Cristo Jesus é algo que é contínuo. É essa fé contínua, ou seja, essa fé perseverante, que nos faz receber a herança prometida, que nos faz receber tudo aquilo que Deus prometeu. E nós precisamos aprender a viver essa fé. Nós precisamos aprender a viver a fé em Cristo Jesus, que é algo diário, contínuo, todos os dias. A fé em Cristo Jesus não é algo que nós fizemos lá no dia em que aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas a fé em Cristo Jesus é algo que avança dia após dia, ela é contínua. É por isso que o escritor aos Hebreus diz aqui, nós precisamos deixar os ensinos elementares e precisamos avançar para a maturidade. A vida madura cristã é uma vida de fé perseverante, uma fé que é dinâmica, ou seja, ela não é uma fé estática, paralisada. Pelo contrário, é uma fé que se movimenta todos os dias. E aí o escritor aos Hebreus diz, nós queremos que vocês não se tornem negligentes, pelo contrário, imitem aqueles que pela fé e pela paciência alcançaram, receberam a herança prometida. Por quê? Porque quando Deus fez a sua promessa a Abraão, é a continuidade ali do texto, no versículo 13 em diante, vai falar sobre isso. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, dizendo, olha, esteja certo de que eu vou te abençoar e eu farei numerosos os seus descendentes, Abraão. E isso aconteceu. Depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amados, nós temos a promessa de Deus, que Jesus Cristo voltará nos resgatar como igreja. Ele já nos redimiu. Ele já nos resgatou do império das trevas. Quando eu digo que nós temos a promessa de que ele vem nos resgatar, é para que nós estejamos para sempre com ele. Para que estejamos para sempre com ele. E essa promessa é real. E aí nós precisamos nos manter em fé nas promessas de Deus. Precisamos nos manter em fé naquilo que Deus disse que faria, porque tudo que ele disse que ele faria, ele fez e ele cumpre. Tudo que Deus fala, ele cumpre. E aí nós temos essa esperança
como uma âncora da nossa alma, firme, segura. Por quê? Porque Jesus Cristo já estabeleceu, já realizou a obra completa de redenção. E nós podemos confiar em tudo que Cristo Jesus fez. E podemos esperar com grande expectativa o sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. Mas eu acho que nós precisamos falar mais sobre isso como igreja. Precisamos alimentar mais essa nossa esperança, a viva esperança que temos. Precisamos de fato avançar para a maturidade, avançar numa vida de fé perseverante, uma fé que é contínua, que é alimentada todos os dias. Uma fé que mantém os olhos fixos em Cristo Jesus, que mantém os pensamentos fixos no alto, nas coisas celestiais. Porque se nós nos tornarmos negligentes, se nós começarmos a fixar os nossos olhos nesse mundo aqui, nós começamos a abandonar a vida de fé. Começamos a deixar de lado o que realmente importa. Mas nós não pertencemos a essa terra aqui, nós temos um chamado celestial. Nós fomos chamados para estarmos para sempre com o Senhor. E precisamos alimentar essa esperança, essa expectativa, essa promessa. Jesus Cristo já veio, já realizou uma obra completa. Como está escrito ali nos versículos 19 e 20, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo rasgou o véu que nos impedia de termos esse relacionamento com Deus. Isso significa que ele nos deu uma nova natureza, porque ele veio em carne. Ele veio como natureza humana para redimir, para nos redimir dessa natureza caída, para nos dar uma nova natureza. E por meio dele nós somos reconciliados com Deus. E por meio dele nós fomos unidos a Deus. E agora temos essa viva expectativa de sermos arrebatados e estarmos para sempre com o Senhor. E precisamos alimentar essa esperança, essa promessa. Amados, eu encorajo você a meditar nas Escrituras e alimentar o seu coração. Como está escrito ali no versículo 12, a por meio da fé e da paciência receber a herança prometida. Mantenha o seu coração fixo em Cristo Jesus. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, nas coisas celestiais. A nossa vida não é aqui nessa terra, amados. Nós estamos só de passagem por aqui. Somos peregrinos, como está escrito. O apóstolo Pedro fala isso. Somos apenas peregrinos aqui nessa terra e precisamos viver assim, como peregrinos que somos. Tendo consciência da nossa eterna salvação, eterna redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia que Cristo é suficiente para nós. Tudo o que o Senhor fez é suficiente para nós. Pai, nos ajuda e nos ensina. Nós queremos avançar em maturidade. Nós queremos avançar nessa vida de fé constante, de fé perseverante. Senhor, nós queremos compreender dia após dia que nós não somos aqui dessa terra. Queremos manter viva a esperança, a expectativa em nosso coração. Senhor, nos ajuda a vivermos para a sua glória. Senhor, nós queremos que a nossa mente, o nosso coração estejam firmados no Senhor. Pai, nós não queremos nos tornar negligentes em nossa vida de fé, pelo contrário, nós queremos alimentar a viva esperança, queremos compreender a plenitude da salvação que recebemos em Ti, Senhor. Ministra os nossos corações, nos ensina, nos ajuda, Senhor. Pai, nós queremos que a nossa vida em tudo seja para a sua glória, Pai.
queremos avançar em maturidade, queremos ser aperfeiçoados em Ti, Jesus. Em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.